Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras aqui nas nossas leituras, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos então fazer a nossa oração de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que seja, Senhor, uma oportunidade de luz e de paz para conhecermos um pouquinho mais sobre as questões espirituais e que da melhor maneira possível a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje é o nosso penúltimo programa do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esse programa e o programa da semana que vem. Hoje nós vamos ler dois itens. Os itens 29 e 30, porque são itens muito curtos. Então a gente vai ler esses dois itens aqui na noite de hoje. O primeiro item é o item 29, então, Sacrifício da Própria Vida, mensagem de São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer abreviá-la, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e consequentemente é o suicídio intencional, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusão. É apenas um pretexto para encobrir a sua atitude criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse realmente o desejo de servir ao seu país, ele procuraria viver para defendê-lo e não para morrer, pois uma vez morto, já não serve para mais nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo de oferecer antecipadamente e sem o pesar o sacrifício de sua própria vida, se for necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Então, a gente não tem, às vezes a gente quer encontrar subterfúgios, né, para justificar algumas atitudes da nossa vida. E nesse caso aqui, seria digamos, uma desculpa, entre aspas, para justificar o suicídio. Ah, mas eu estou em prol da minha pátria, em prol de um bem maior, né, estou desgostoso da vida, então eu vou, nesse caso aqui, a gente sabe que no século XIX ainda as guerras estavam muito mais marcantes, se bem que hoje em dia, até hoje, século XXI, nós temos guerras, né? Mas uma pessoa que vai em busca da morte num campo de batalha, ela também está querendo se suicidar. Ela também está querendo abreviar a sua vida, por mais que seja com uma intenção nobre, mas seria, como diz o texto aqui, ela seria muito mais útil se estivesse viva, ajudando as pessoas, do que se a pessoa tivesse ali, se a pessoa já não se encontra mais aqui entre nós. Então, por isso que é importante o esclarecimento, por isso que é importante a gente conhecer um pouco mais sobre essas questões espirituais e, na medida do possível, passar adiante esse conhecimento. Claro, sem ofender, sem violentar nenhuma consciência, sem impor as nossas ideias a ninguém, porque a gente sabe que nem todo mundo aceita as ideias, os ideais espíritas, mas levar, às vezes, uma informação ali de forma singela, né, nas entrelinhas, para que a pessoa pelo menos pense a respeito. Porque quando a gente coloca ali uma pulguinha atrás da orelha nas pessoas, por mais que naquele momento ela não, né, para aquilo não faça sentido na vida dela, mas vai ficar ali martelando. Em algum momento ela vai parar para pensar. Eu falo isso muito em relação, por exemplo, quando eu falo de vegetarianismo. Às vezes eu não falo abertamente ou claramente sobre isso, mas deixo ali nas entrelinhas algumas ideias e que a gente percebe, né, nas expressões de algumas pessoas, que elas captaram a mensagem. E se vai de alguma forma ter algum fruto, se vai de alguma forma a pessoa praticar aquilo ou não, aí é da pessoa, aí é o livre-arbítrio da pessoa. Mas quando a gente coloca esse conhecimento à disposição das pessoas, isso faz toda a diferença. Então, nesse caso aqui, né, se possível, que a gente passe adiante essas informações para que mais e mais pessoas sejam esclarecidas. Às vezes não necessariamente nessa questão de batalhas,
Mas às vezes a pessoa está ali desgostosa da vida e quer justificar, né, o abreviar da sua vida com inúmeras questões. E quando a gente coloca que ela é mais útil ali com a pessoa, isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro, enquanto estava falando agora, lembrei de um caso. Eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita aqui em Sorocaba, sobre animais. E ao final da palestra, o presidente da casa, muito meu amigo, que inclusive também faz palestras lá no Jeff, ele contou um caso ele é voluntário, né, no CVV, que é um trabalho importantíssimo, né, é o Centro de Valorização da Vida, em que pessoas ligam no CVV ou vão presencialmente, né, em busca de alguma ajuda, né, e não tem vínculo religioso nenhum, né, o CVV. E a pessoa que ligou para ele, que ele atendeu, a pessoa estava falando: olha, eu estou aqui na beira do meu prédio, né, da sacada do prédio, né, não tenho mais vontade de viver, enfim, né, dando a entender que a pessoa estava pensando em suicídio. E aí, né, esse companheiro espírita tentando, né, conversar com aquela pessoa que ligou e tal, quando de repente essa pessoa que ligou, ele falou: olha, meu gato acabou de aparecer aqui na minha frente. E por conta do gato, por conta do seu animalzinho, ele acabou não cometendo suicídio. Porque para aquele animalzinho, ele era a pessoa mais importante do mundo. Por mais que ele considerasse que ele não era uma pessoa importante para os outros, mas para o seu animalzinho, ele era a pessoa mais importante do mundo. Então vejo que até mesmo os animais têm esse poder de resgatar as pessoas de uma situação difícil, de uma situação triste. Já ouvimos vários relatos também bem parecidos nesse sentido, de pessoas que às vezes não tinham nenhuma espiritualidade ou não pensavam em absolutamente nada em relação à parte espiritual, e por conta do seu animalzinho doente, muitas vezes, essa pessoa procurou uma ajuda no centro espírita, nos procurou e relatou que: olha, eu, né, não acredito em muita coisa, não sigo religião nenhuma, mas pelo meu animalzinho eu faço qualquer coisa e estou aqui no centro espírita. Então os animaizinhos também servem de instrumentos para a paz de Deus, para auxiliar os humanos nesse sentido. Então são relatos bem marcantes para a gente. E para finalizarmos aqui, vamos ler só o item 30, que é bem curtinho e tem a ver, né, com a leitura anterior que a gente fez aqui. Também é uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida do seu semelhante, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio. É diferente da questão anterior, em que a pessoa estava desgostosa da vida e ela foi buscar num campo de batalha, né? Assim, o que acontecer lá, aconteceu, enfim. E aí é suicídio, não é? A gente viu que é mais útil a pessoa se manter aqui. Nesse caso, a pessoa vai salvar outra que está em perigo. E mesmo sabendo que ela pode também sucumbir, aí pode ser considerado um suicídio? Vamos ver a resposta dos espíritos. A partir do momento em que a intenção de se matar não existe, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar aquele que está à frente de uma arma? Muitas vezes ela pode querer estimular a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Quantas vezes a gente não vê reportagens, né, relatos de pessoas que vão salvar outras em enchentes, em prédios que estão pegando fogo, incêndios, pessoas que, às vezes, pessoas anônimas, né, não necessariamente bombeiros, socorristas, pessoas anônimas que naquele ato, né, de querer salvar, de ajudar o próximo, arriscam a própria vida. Algumas vezes acabam realmente desencarnando, mas acabam se tornando heróis, acabam se tornando pessoas que serão lembradas eternamente. Então, são situações, é diferente da situação anterior onde a gente viu, porque nesse caso a pessoa, por mais que saiba do risco, mas ela não quis se suicidar, ela não foi buscar a morte, ela foi buscar o auxílio, o amparo, a caridade, o amor ao próximo. Se eventualmente ela tiver que desencarnar dessa forma, faz parte da vida. Mas ela com certeza deixará aqui um legado,
deixará aqui pessoas com o coração eternamente gratos, e essa pessoa com certeza será amparada no plano espiritual, será amparada pelos amigos espirituais, e quando, no caso, a pessoa não desencarna, às vezes uma situação extrema, uma situação extremamente difícil, uma situação que a gente olha, puxa, é impossível a pessoa se salvar ali, muitas vezes a salvação acaba vindo. Às vezes desastres de avião, a gente vê muito isso, pessoas que às vezes não morrem ali na queda do avião e acabam socorrendo outras pessoas. Então, são inúmeras as situações em que a gente não pode jamais duvidar da providência divina. Jamais duvidar que Deus está no comando de tudo. Aconteça o que acontecer, por mais que não seja aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós esperávamos, mas Deus está no comando de tudo e ampara a tudo e a todos sempre. Então essa era a leitura da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta, encerrando inclusive o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.